Olá, meus amigos, tudo bem? Então, estou aqui de volta para falar com vocês, conforme eu prometi, sobre mais um físico de destaque na nossa vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre um rapaz. Eu quero falar com vocês sobre esse rapaz aí, ó, chamado Richard Philip Feynman. É um físico americano que em 1965 ganhou um prêmio Nobel de Física. Qual é o seu destaque? Por que eu quero destacar o nosso amigo Feynman? Bom, primeiro porque ele ganhou o prêmio Nobel, né? E ele ganhou o prêmio Nobel, ele é um dos precursores da eletrodinâmica quântica. Olha, a eletrodinâmica quântica é um negócio bem interessante, que a gente não vai falar sobre isso com você agora, mas ele é um dos precursores da eletrodinâmica quântica. Mas ele se destacou muito pela maneira com a qual ele falava de física para as pessoas. Então, houve, por exemplo, uma passagem em 1968, se não me engano, em que uma, uma aventura aeroespacial com um foguete acabou em fracasso. E isso foi filmado e todo o mundo inteiro assistiu a queda do foguete. E aí, as pessoas tentavam explicar por que aquilo aconteceu. E o Feynman foi para a TV com um copo de gelo e um pedaço de borracha. Ele foi lá e colocou a borracha dentro do gelo e explicou para as pessoas assim, está vendo? Quando essa borrachinha ela entra em contato com o gelo, ela fica dura. Aí ela fica mais fácil de quebrar. Foi o que aconteceu. Lá não houve o controle da temperatura das borrachinhas de vedação. Uma daquelas borrachinhas se rompeu, o gás que estava ali, que fazia combustível da aeronave, escapou, e isso entrou em contato com a temperatura mais quente e explodiu. Esse foi o motivo do fracasso. Então ele usava de argumentos simples, exemplos simples para demonstrar coisas óbvias. Então ele dizia o seguinte, que não, para que você possa compreender ciência, você não precisa compreender a linguagem complicada da ciência. Você só precisa compreender o fenômeno. Ele esteve aqui no auge da sua fama aqui no Brasil para proferir palestras no Brasil a respeito de física. Ele chegou a dizer, após a passagem dele pelo Brasil, que aqui no Brasil a gente não ensina ciência para os nossos alunos. Ele ficou espantado pelo fato de que os alunos, diante da presença dele, da palestra dele, faziam ele anotações. Ele dizia, o que vocês vão fazer com essas anotações? E os alunos diziam, nós vamos anotar aqui porque vai ter prova. Ele dizia, vocês não estão fazendo ciência. Isso não é fazer ciência, isso é criar uma decoreba. Então, ele dizia, não se ensina ciência no Brasil. Então, esse era o perfil desse grande divulgador das ciências. Eu trago para vocês aqui 3 livros dele que eu tenho aqui em casa, né? Esse aqui, Física em 6 lições, que é um livro bem simples, bem didático mesmo, para as pessoas que queiram ouvir falar de física de maneira simples, como ele sempre se propôs a fazer. Esse aqui, que já é um livro que são física em 12 lições fáceis e nem tão fáceis, que é para quem já está no nível um pouquinho mais elevado de compreensão da física, inclusive de compreensão matemática. E esse livro aqui, que fala sobre as leis da física, do Richard Feynman. Então, esse sujeito aqui. Agora, o que também me traz a falar dele aqui? É que o Richard Feynman, fora dos campos da ciência, ele era um aventureiro. Ele se interessava muito por esportes radicais e dava uma atenção especial, por exemplo, aos esportes, ao aeromodelismo, né, com modelos de aeronave mesmo, e até mesmo para alguns esportes em que ele participava de forma mais objetiva. Por exemplo, o parapente, né, asa delta, essas coisas. Então as pessoas diziam assim, olha, esse cara é meio maluco, né? Mas como todo físico já está acostumado a ouvir coisas dessa natureza, o Richard Feynman, ele tirava proveito dessas coisas. E não só por esses esportes, esportes radicais de uma maneira geral. Aliás, uma outra característica importante, o Richard Feynman era exímio dançarino. Acredite, o Feynman, ele era dançarino e chegou até a dar aulas de dança para alguns dos seus alunos de física. Ele dizia, para você aprender física, você tem que aprender a dançar. Entendeu? Então ele dava aula de danças, e ele era um excelente dançarino, para que os seus alunos, através da dança, pudessem compreender um pouco melhor sobre a física complicada, não tão fácil, que ele falava para os alunos, que ele comunicava. Certo? Então fica essa curiosidade para você, espero que você tenha gostado. Dá um joinha aí, clica aí na curtição aí.
curte meu canal, se inscreva nele, dá uma moral. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.